Olá! Começa agora mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convido você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Valcidney Soares, estudante de jornalismo. Olá, Amanda, olá, ouvinte, seja bem-vinda ao Contrafluxo, que terá como tema a PEC dos precatórios. Estaremos por aqui toda quarta, sempre na contramão da mídia tradicional. Contrafluxo. A PEC 23 tem tramitado a passos largos na Câmara dos Deputados e, caso seja aprovada, serão muitos os prejuízos contabilizados pela população. Para tratar do assunto, no programa de hoje conversaremos com Andréia Munemassa, advogada e conhecedora do tema. Antes de iniciarmos a nossa conversa, o que são, afinal, precatórios, né? Precatórios são dívidas da União com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios, reconhecidas em decisões judiciais transitadas em julgado, ou seja, né, são decisões definitivas e que devem ser pagas pelo governo com previsão anual no orçamento. Então, acompanhando o processo, o que nós temos visto, Andréia, são manobras, né, políticas e econômicas tocadas pelo atual governo federal com o intuito de dificultar o pagamento desse tipo de dívida. Não por acaso, essa proposta de emenda à Constituição, de número 23, tem sido chamada de PEC do calote, né? Então, para começar, eu queria que você falasse para a gente o que propõe a PEC 23. Eu quero agradecer o convite de participar desse programa, falando sobre um tema tão importante e tão necessário que seja feito o debate, que é a PEC dos precatórios. É muito importante que as pessoas compreendam que os precatórios, eles constituem um direito dos cidadãos. Então, o que é efetivamente o precatório? Um cidadão ingressa com uma ação judicial contra a União e ganha o seu processo. Um processo, em média, no menor dos tempos aí de tramitação, ele leva 5 anos. Mas a média de um processo que gera um valor de precatório, ou seja, que gera um valor de recebimento de ação judicial acima de 60 salários mínimos, que hoje está acima de R$60 mil, tramita na Justiça Federal em torno de 10 anos. Então, depois de 10 anos, aquele cidadão brasileiro ganha uma ação judicial. E hoje o que o governo fala? Olha, você ganhou a sua ação judicial, mas você não vai receber, não. Ou melhor, você vai receber aquele direito que você ficou por mais de 10 anos esperando, parceladamente. Precatório e a PEC dos precatórios representam, assim, de uma forma bem rasa, exatamente isso. A proposta é uma proposta difícil, inclusive, de se compreender, porque ela propõe 3 situações. Primeiro, eu acho que é importante colocar a PEC dos precatórios, ela tem um tripé que sustenta a existência dela. O que faz com que exista essa ideia da PEC dos precatórios? Primeiro, um ano eleitoral, no ano que vem. Segundo, a questão do teto dos gastos. E terceiro, uma gerência muito ruim orçamentária do atual governo. Então, tudo isso levou à grande ideia de se dar um calote nos cidadãos brasileiros, naqueles que têm ação judicial. E como é proposta a PEC dos gastos? O texto prevê 3 faixas de valores, tá? Valores até 66 mil, ou seja, até 10 salários mínimos, o pagamento continua sendo realizado em uma única parcela. Então, eu entrei com uma ação no Juizado Especial Federal, normalmente, recebo até 66 mil e recebo, então, aí não é um precatório, é um RPV, né? Recebo o meu valor à vista. Mas se a minha ação judicial for acima de 66 mil, entre 66 mil e 66 milhões de reais, e se a soma total de precatórios devidos pela União ultrapassar a 2,6 da receita corrente, o pagamento vai ser parcelado em 10 anos, tá? Então, vejam que é uma faixa bem extensa, é de 66 mil a 66 milhões, né? E aí, por uma ordem decrescente, esses valores, então, serão parcelados. E precatórios, que num total tem um valor acima de 66 milhões, o pagamento vai ser parcelado em 10 anos, sendo pago 15% no primeiro momento e o restante em 9 parcelas. Mas, além do parcelamento, o governo também quer diminuir os juros pagos em caso de atraso
do pagamento dos precatórios. Pela regra atual, e foi uma regra, inclusive, reconhecida pelo STF no ano passado, pelo tema 810, as dívidas que os cidadãos têm com a Justiça são atualizadas, são corrigidas pelo IPCA, mais os juros da poupança, ficando em torno mais ou menos de 10%. A PEC prevê a correção pela taxa básica de juros, atualmente em 5,25% ao ano, né? Então, os juros caem quase pela metade. Então, além de você ter um pagamento postergado em 10 anos, o valor dos juros ainda vai ser 50% a menos. Então, é um prejuízo muito grande para a população que tem ação judicial a ser recebida, né? André, então, acompanhando o processo, nós temos visto que a PEC 23, ela não tem uma única proposta, né? Na verdade, são 3 propostas. Você poderia comentar rapidamente para a gente sobre essas diferentes propostas e os responsáveis por elas? São 3 propostas que tem a PEC dos precatórios. Então, a proposta apresentada pelo governo, que prevê parcelamento em até 10 anos dos valores de ação judicial acima de R$ 66 mil. Até 66 mil, o valor é pago através de RPV e é pago numa parcela única. Valores de ações judiciais de 66 mil e 66 milhões serão pagas em 10 anos, tá? Se a soma total desses precatórios devidos pela União ultrapassar a 2,6% da receita corrente. E acima de 66 milhões, pagamentos parcelados em 10 anos, sendo 15% o primeiro pagamento. Essa é a proposta do governo que está sendo votada, foi aprovada pela Câmara de Constituição e Justiça, vai passar agora por uma comissão especial e depois vai para o Senado. Uma outra proposta que apareceu no cenário foi uma proposta do ministro Fux, do ministro do STF, que apresentou uma proposta de que o CNJ fizesse edição de uma norma que seria um meio termo entre a proposta do governo e o pagamento dos precatórios. Seria uma atualização do pagamento dos precatórios, corrigindo, levando esses valores para 2016, que foi quando teve a lei do teto dos gastos. Então, esses valores de precatórios seriam pagos de acordo com o montante que era devido em 2016 e o que excedesse esses valores, então, seria dividido. Essa também, no entendimento meu e de muitos juristas, é uma proposta também inconstitucional, tá? Logicamente, porque uma norma criada pelo CNJ não poderia modificar o que a Constituição Federal já o fez. E a proposta alternativa, que é uma proposta de deixar os precatórios fora do teto dos gastos, ou seja, deixar os precatórios, as dívidas com precatório, fora da Emenda Constitucional 95. Então, são 3 propostas aí que a gente não sabe qual delas vai prevalecer, eu espero que nenhuma, porque todas elas são absurdas, mas são essas 3 propostas que agora aparecem aí no horizonte. Olha, e como a doutora Andréa já falou, né, é uma medida eleitoreira que não responde também ao nosso problema central, né? Para isso, o governo acaba também usando de justificativas que não convencem muitas vezes para mexer na economia, seja como foi com as reformas que a gente já está vendo, né? A reforma administrativa, por exemplo, e agora também com a PEC dos precatórios. E aí, essa dívida ela tem que ser paga em algum momento, né? Ela é jogada artificialmente para os próximos governos, mas ela tem que ser paga em algum momento. Queria saber da doutora Andréa, né, se do ponto de vista fiscal e principalmente constitucional, ela pode ser considerada também como uma pedalada fiscal. Valcísio, na verdade, a PEC dos precatórios existe o entendimento de que ela é absurdamente, amplamente inconstitucional. Ela é inconstitucional porque ela revoga as disposições contidas no artigo 100 da Constituição Federal, principalmente no seu parágrafo 5º. Então, ela revoga uma cláusula pétrea. Além disso, ela também viola o princípio da separação dos poderes e o direito de propriedade, porque quando você ganha uma ação judicial, você tem o direito de receber aquele valor, porque foi um valor reconhecido pela Justiça, depois de todos os grandes e desgastantes e longos debates judiciais. Finalmente, quando aquele cidadão ganha ação, ele tem o direito a receber aquela indenização, que o governo está pretendendo dizer simplesmente devo, não nego, pago quando puder. Além dos princípios da separação dos poderes, além da violação do princípio da propriedade, além da violação do artigo 100 da Constituição, parágrafo 5º,
Há também a violação de um princípio que é muito importante numa democracia, que é a segurança jurídica. E esse princípio que está sendo violado com a PEC dos precatórios, que é da segurança jurídica, além de afetar a vida e os sonhos daqueles que têm um valor para receber judicial, também afeta diretamente a economia brasileira, porque a insegurança jurídica, essa certeza, inclusive, de que o governo é um mal pagador, gera um problema econômico muito grave para o Brasil. Mais um problema muito grave, essa insegurança econômica. Então, esse também é um dos problemas que a PEC traz. Diante de tudo que você já falou, né, a gente consegue enxergar a gravidade dessa proposta, que, como a gente comentou no início do programa, tem caminhado a passos largos, não é, Andréia? E eu queria que você comentasse agora, tentasse listar em que termos, né, os beneficiários serão mais afetados caso a PEC 23 seja aprovada, né? Quais os prejuízos previstos desde agora e que você acha que merecem atenção? Bom, Amanda, aqueles que possuem efetivamente uma ação judicial, finalizando a ação judicial, ou que já receberam, tem um valor a receber de precatório previsto para o ano que vem, tem muito que se preocupar, né? Porque o prejuízo é claro, é um prejuízo evidente de que aquele cidadão não vai receber o seu valor, nem de uma vez só, que é o que é devido, e nem mesmo devidamente corrigido. Então, aquele detentor de ação judicial que por anos a fio lutou na justiça para comprovar um direito que é seu, que foi reconhecido, que transitou em julgado, ele agora vai esperar 10 anos. Veja, eu chego até a dizer que é de uma maldade, de uma crueldade absurda fazer com que uma pessoa leve, em média, vai ser muito mais de 20 anos para receber uma ação judicial. Porque, vamos dizer, esse processo tramitou durante 10 anos na justiça e esse cidadão vai receber a sua ação ao final de mais 10 anos. Isso é um absurdo. Realmente, assim, é impensável o que o governo está propondo. Exato. Maldade é mais um termo, né, para classificar tudo que a gente vem vendo de ações por parte do governo federal, né, porque são, enfim, muitas revisões de aposentadoria, de benefícios da assistência social, que envolvem anos, décadas para chegarem ao fim, e a PEC, por outro lado, né, está correndo rapidamente. E eu queria saber da Andréia quais interesses políticos estão, né, por trás justamente dessa celeridade dada ao processo da PEC 23. Porque eu tenho um ano seguinte agora de eleição e eu quero trazer benefícios eleitorais para a minha campanha. Portanto, eu quero furar o teto de gastos, a emenda constitucional 95, que o governo anterior aprovou, que foi o governo Temer, em 2016, e eu quero furar esse teto de gastos, então aprovar a PEC dos precatórios para que eu possa fazer campanha eleitoral com o seu dinheiro. Então, assim, ano que vem tem eleição, ano que vem o governo precisa ampliar ou fazer alguma política demagógica e que, por conta da PEC e por conta da emenda constitucional do teto dos gastos, ele não pode fazer. Eu acho que vale a pena a gente aqui colocar a importância da aprovação da emenda constitucional 95 nessa situação que a gente vive hoje no Brasil, de reforma previdenciária, dessa possibilidade da reforma administrativa, da reforma trabalhista e agora da PEC dos precatórios. Todas essas reformas, né, que o governo vem propondo ao longo do tempo, elas têm uma mãe, que é a emenda constitucional do teto dos gastos públicos. Quando essa emenda constitucional ela foi aprovada lá em 2016, no governo do Temer, houve uma determinação de limitação de todos os gastos públicos, corrigidos pela inflação do ano anterior, ou seja, o governo não pode mais investir em nada que seja de ordem social. E nesse teto, nesse orçamento, está incluído previdência, está incluído salário de servidores, está incluído precatórios. Então, para que esse teto dos gastos seja cumprido da forma como ele foi estabelecido, e esse teto dos gastos, ele tem uma previsão de duração até 2036, obrigando, então, até 2036, a União limitou o seu crescimento do seu orçamento ao equivalente à inflação do ano anterior. É por isso que existe também a PEC dos precatórios, porque para que o governo possa gastar naquilo que ele acha importante no ano que vem, que é programa
de Bolsa Família, que somente ano que vem que ele pretende aumentar e tudo mais, por conta da eleição, ele precisa criar um parêntese nessa emenda constitucional 95, que é o teto dos gastos. Andréia, então, como você bem colocou na sua fala, né, não somente os beneficiários das ações dos precatórios serão afetados, né, com todas essas manobras econômicas feitas pelo governo federal, envolvendo o teto dos gastos, a população, de uma forma geral, vai pagar o preço, né? Então, eu queria que você fizesse um comentário final sobre essa situação, para que a gente tenha ciência, né, do nosso papel, inclusive, de cobrar, de pressionar os parlamentares e de tentar barrar mais esse projeto absurdo, né, empreendido aí pelo governo federal. Eu acho muito interessante o que vem acontecendo ao longo desse governo, né, é que ele sempre cria uma falácia de dizer o seguinte: eu estou fazendo o projeto de reforma previdenciária porque eu quero atingir aquelas super previdências, super aposentadorias. Eu estou fazendo a reforma administrativa porque eu quero atingir aqueles servidores que ganham muito. E agora, eu estou fazendo a PEC dos precatórios porque eu quero atingir aqueles cidadãos que têm muito dinheiro a receber da justiça, que são aqueles super precatórios. Mentira nas três situações. Mentira com a reforma previdenciária, porque, na verdade, a população é quem foi atingida, porque, na verdade, é a população brasileira que ganha até 2 salários mínimos que realmente foi atingida com a reforma previdenciária, não foram os super salários de aposentados, esses não foram atingidos. Mentira no caso da reforma administrativa, porque a reforma administrativa ela muda o serviço público para pior e vai atingir a população brasileira, que é usuária do serviço público, principalmente saúde e educação. E, mais uma vez, uma mentira com relação à PEC dos precatórios, porque, na verdade, um precatório, uma ação judicial, ela pode ficar de um valor alto, ou seja, um valor que excede a 66 mil, não porque o salário daquele que está propondo a ação é grande, mas porque a ação demorou tempo demais, porque o judiciário é muito lento. Então, aquele processo que começa com um valor pequeno, ele pode ficar um valor muito alto. Mas por quê? Porque ele demorou tempo demais, porque a União protelou demais na interposição de recursos, e é o que acontece. Então, é a população sempre que está sendo afetada. Sempre, em todos os casos, é a população que está sendo afetada. É, mais uma vez, aquele ditado: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E é isso que está acontecendo. Isso é um fato. A situação, de fato, não é fácil, né? O cenário que a gente tem hoje, no dia 22 de setembro, é da votação da semana passada, que foi uma votação apertada na Câmara para a admissibilidade da PEC dos precatórios. Foi uma votação de 32 a 26. Então, apesar de todas essas dificuldades, né, a gente vê que ainda nem tudo está perdido, né? Ainda temos um fio de esperança aí para as próximas votações. Então, eu queria, né, agradecer em nome do Contrafluxo a doutora Andréa Munemassa, né, pelas ótimas explanações do assunto. E o nosso TV, a gente vai continuar fazendo, né, que é ser um veículo de defesa dos direitos da população e dos servidores. Doutora Andréa, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada, Andréa. Realmente foi uma discussão bastante rica, né? E a gente espera que a nossa proposta aqui de fazer esse trabalho de jornalismo, né, alternativo, leve esse conhecimento a mais e mais pessoas, para que a gente consiga, de fato, unir forças e tentar barrar mais esse projeto, como eu falei, absurdo, né, tocado com celeridade pelo governo federal. Contrafluxo. A dica bibliográfica de hoje é o livro Mundos dos Trabalhos, Novos Estudos sobre a História Operária, de autoria de Eric Hobsbawm e lançado pela editora Paz e Terra, um oferecimento da Cooperativa Cultural da UFRN. Estamos chegando ao fim desse programa, mas não se esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, @programa Contrafluxo e Facebook, Programa Contrafluxo. Nossa agenda você já conhece, toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast na contramão da mídia tradicional. O Contrafluxo tem o apoio da Durne Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valcidney Soares, produção de Rebeca Souza, Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira,
Edição de Rebeca Souza e operação técnica de Elan Aureliano.